Olá, vamos entrando aqui ao vivo para mais uma live maravilhosa. Hoje com um tema super relevante, né? Eu acredito que todo mundo fica incomodado com esse tema, né? De alguma forma preocupado, que é a reforma da Previdência. Esperar nosso convidado, os telespectadores entrarem para a nossa live. Vamos aguardar um pouquinho. Sejam todos bem-vindos. Aguardamos. Esperar o pessoal entrar. Só um minutinho. Oi, Alcebides, boa tarde. Tudo bem? Tava aguardando o pessoal, você entrar. Já vou te chamar aí, tá? Só um segundinho. Pessoal, então, hoje nossa live vai ser, né, com um tema super relevante, que é sobre a reforma da Previdência. Acredito que todo mundo fica preocupado, né? Ver falar nessa decisão aí, né, dos nossos governantes. Então, hoje nós vamos esclarecer alguns detalhes, dar algumas dicas de como se preparar, né, e usufruir desse benefício do INSS, que ele não deixa de ser um excelente benefício. É só saber como se diz, né, se portar mediante ao seu recolhimento, ao seu planejamento financeiro. Alcebides, meu áudio tá ok? Só confirma para mim antes de eu te convidar, por favor. Tá tudo certinho, minha imagem? Me dá um ok, por favor. Oi? Oi, Ailana, boa noite. Oh, boa noite, boa tarde, seja bem-vinda. Muito Tô dando boa obrigado. Boa noite para a tarde. Ailana. É boa tarde É, ainda, né? boa tarde. Tô antecipando a hora, aí não pode não, né, Alcebiades? É, E aí, tudo tudo bem? bem? Tudo ótimo. Você? Ah, tudo bem também. Hum, Para quem não te conhece, eu vou pedir para você apresentar e agradecer mais uma vez por você estar aqui conosco, né? Aquele dia nós falamos do recolhimento especificamente. Hoje nós vamos isso. falar da reforma da Previdência. Oi, Alexandre, boa tarde, seja bem-vindo. Então, para quem não te conhece, eu vou pedir para você se apresentar, por Bom, gentileza, e te bom, agradeço pessoal, o boa convite. tarde. Eu já vou começar agradecendo a Graziele e a Lomas pelo convite, mais uma vez, para a gente prestar informações, tomara que sejam bastante úteis aí para todo mundo. Eu sou advogado, sócio do escritório Magalhães Perfeito Soares, de advocacia. A minha área específica é direito previdenciário público, ou seja, INSS, já atuando há muitos anos com todos os temas da autarquia em relação às regras, às mudanças, os cálculos, enfim, tudo que se refere a esse escopo do INSS, a gente já vem atuando há alguns anos com uma certa experiência, ajudando, graças a Deus, muita gente a entender melhor sua situação e alcançar melhor os objetivos. E, como a Gaziela disse, a gente já fez uma live sobre as regras gerais. Nós tivemos uma mudança aí muito forte com relação à emenda constitucional de 103 do ano passado, em 2019, que alterou muita coisa. Nós vamos falar bastante, e principalmente dos pontos principais de alteração da emenda, mas eu não vou adentrar muito hoje nas regras de transição.
Só para a sim. gente, né, Gisele? Só para a gente falar, porque as Porque é regras de muito, transição é muito extenso, né? é muito extenso, e as regras são muito mais complicadas e mais extensas de se falar. De repente a gente pode marcar depois para falar só sobre as regras de transição, tá? Sim, Que são bem específicas, bem complicadinhas. A gente vai falar. Eu vou dar uma pincelada, mas a gente vai falar com mais detalhes numa seria um próxima termo mais live. técnico, né? Isso. Ó, Cebides, Hum. né, a gente dando introdução aqui no nosso esboço, né, de, como se diz, para tentar entender um pouco mais dessa movimentação da reforma, eu acredito que a primeira coisa quando as pessoas ouvem, né, falar a questão da reforma é pensar, nunca mais vou me aposentar, né? Eu acho assim, acho como se diz, né, o pensamento de um, a visão do outro, e isso vai, como se diz, né, vai gerando uma descrença, né, com relação a esse benefício. O que que você comenta para a gente, né, desse pensamento aí que é da grande maioria? Fala, nossa, agora que eu não vou me aposentar mesmo, desisto. Eu acho que não é por esse caminho, né? Com certeza. Bom, essa conversa, essa fala, ela não é de hoje, não é pós-reforma, né? Na verdade, as pessoas já há muitos anos, desde nós tivemos uma grande mudança no sistema previdenciário público, foi em 99, com a instituição do fator previdenciário no Fernando Henrique Cardoso, no governo do Fernando Henrique Cardoso. O fator Sim, previdenciário deixou muita gente descrente, porque ele tirava uma lasca do valor em função da idade, que não existia idade mínima até então. E isso foi a primeira cacetada grande que o governo deu em relação à previdência pública. Muita gente, até antes disso, já começou a ficar descrente quando houve a alteração em julho de 94. É bom a gente lembrar que a Previdência ela tem um marco. Qual o marco? Antes de sim, julho de 94 e após julho de 94. Antes de julho de 94 são considerados todos os períodos de contribuição, mas não os valores. Os valores e períodos são considerados a partir de julho de 94, que é o plano real. Enfim, sim, e não pouco comum empresários, profissionais liberais, etc., descrentes da Previdência Pública em função dessas regras aniquiladoras que o governo vem propondo e alterando desde então. E agora, com a reforma, a grande reforma, uma reforma com o intuito de economizar 800 bilhões em 10 anos, ou seja, 80 bilhões por ano. O sim, principal objetivo dessa reforma foi estabelecer idade mínima, melhorar essa regra, essa régua, né, de idade, tempo, etc., essa regra atuária, né, melhorando o sim. equilíbrio econômico-financeiro. Então, assim, tiveram mudanças, nós vamos falar delas, algumas delas na sequência, mas assim, não existe isso de não vou me aposentar. Primeiro que, por mais que tenha sido uma mudança muito significativa, a emenda constitucional 103, ela não aniquilou o direito de aposentadoria. E aqui eu já faço uma observação que é muito importante. Vários clientes, pessoas me procuram, me perguntam sobre essa questão, se vou me aposentar, se não vou. Vai, mas depende de você. E lembre-se que a aposentadoria é o Sim, final da linha. Nós temos vários benefícios no meio do caminho, que todo mundo esquece, exatamente. né? É o que eu falo, a gente tem um caminho a percorrer, né? A Um gente está caminho a no aqui e percorrer. agora, pensando só lá na reserva financeira, né? A gente esquece do, como se diz, do paraquedas, da cama elástica aí que a gente tem que Isso, ter no meio do caminho, né? Que são, exatamente. como se diz, a parte da E seguridade. eu digo o seguinte, é possível se aposentar sim, para algumas pessoas, em algumas situações, ficou um pouco mais distante, um pouco mais complicado, mas não aniquilou o direito de ninguém. Tá? Nós vamos Sim. falar um pouco sobre isso aí na sequência e tirar algumas dúvidas aí, pensamentos errados, errôneos sobre a reforma e as regras, tá? Alcebiades, né, mediante isso, quais foram as maiores alterações assim, né, que teve? Você até citou alguma questão do tempo, né, da idade. Tá. Primeiro, é muito importante estabelecermos o seguinte: a emenda constitucional, né, ela entrou em vigor em 13 de novembro de 2019. Então, todas as pessoas que estavam filiadas ao sistema até o dia 12 de novembro estão, em tese, na regra anterior.
Então, aquelas pessoas que não se filiaram ao sistema, tá? Do regime geral de previdência até o dia 13 de novembro de 2019, então sim, essas regras se aplicam plenamente para essas pessoas. E qual foi a primeira e grande mudança significativa para essas pessoas que entraram a partir de 13 de novembro, que vão pegar Sim, 100% da reforma? Idade mínima e tempo de contribuição mínimo. Por exemplo, antes, homens e mulheres, né, com 15 anos de contribuição e 60 de idade, mulheres e 65 homens se aposentavam. Agora, não. A partir de 13 de novembro, as mulheres permanecem com 15 anos, mas com idade mínima de 62 anos. Antes não existia, era 60, aliás, passou para 62. E os homens, ao invés de 15 anos mínimo, agora são 20 anos de contribuição mínima e sim, 65 de idade. Né? Veja, na regra anterior, quem estava afiliado ao sistema antes, homens e mulheres, continuam com 15 anos de contribuição mínimo. A partir de 13 de novembro de 2019, homens 20 anos mínimo de contribuição e mulheres com 15 anos e 62 de idade, homens com 65. Então, o tempo mínimo para homens aumentou de 15 para 20 e a idade foi estabelecida de 62 mínimo para as mulheres e 65 anos mínimo para homens. Tá? Antes da reforma, nós não tínhamos idade mínima. Nós tínhamos aplicação severa do fator previdenciário. Então, a mulher que se aposentava com 55 anos de idade, um homem com 56, ele se aposentava desde que tivesse ela 30 de contribuição e ele 35 anos, mas com aplicação severa do fator previdenciário. Então, isso pós-reforma, para as pessoas que entrarem agora, não existe mais. Idade mínima 62 para a mulher e 65 para os homens. Quem não tinha se filiado. Essas entendi. foram, a meu ver, as principais mudanças. E a terceira, As principais mudanças, as né? duas principais, tem mais uma, são três. A terceira é a forma de cálculo. Antes, o cálculo era feito considerando 80% das maiores contribuições de julho de 94 até o momento do pedido, e agora é de 100% a média. Tá? Então, essas foram as três, para mim, as três principais mudanças da reforma foram essas. Idade mínima, Sim, tempo mínimo e forma de cálculo. ótimo. Ó, Uhum. Cebides, a gente pode falar que a reforma, como se diz, né, atinge a todos, sem exceção? Sim, é uma boa pergunta, uma boa fala sua. A reforma atinge a todos. Aqueles que já estavam filiados ao sistema, eles vão merecer agora as regras de transição. Então, as pessoas que veja bem, as pessoas que até 12 de novembro, um dia antes da reforma entrar em vigor, não fizeram pedido dos seus benefícios, né? Essas pessoas sim foram afetadas, todas. Só ficou Sim, fora quem teve os benefícios deferidos até o dia 12. Agora, quem a partir do dia 13 não teve benefício, já estava no sistema, ou entrou no sistema agora, foram afetadas, todas. As que já estavam filiadas com as regras de transição, que são cinco basicamente, quatro em relação a tempo de contribuição e uma em relação à idade, nós vamos esmiuçar isso depois, tá? sim. Certo. E as pessoas que estão entrando no sistema, se filiando no sistema a partir do dia 13, essas aí, mudança radical, total, basicamente em relação a esses três pontos que eu coloquei aqui, que foram as grandes mudanças. Mas todo mundo, sim, a partir do dia 13, que não tinha pedido o seu benefício, não tinha sido deferido o seu benefício até o dia 12, fazendo a correção, Sim. foram afetadas pela reforma. Sem exceção. É porque às vezes né, a gente eu te fiz essa pergunta, que a gente ouve alguns comentários assim, né? Mas devia ter mexido na previdência dos servidores públicos, que não sei o que que tem, né? E tudo. Então, assim, foi até por isso que eu, né, te fiz essa pergunta, porque ficou meio Entendi. que uma questão assim, só mexeu para os menos favorecidos e os, como se diz, né? Os que têm uma renda maior, os Uhum. servidores das antigas ficaram, como se diz, ilesos. Tá. Mas só uma partezinha. A emenda constitucional 103, ela alterou, ela fez alterações significativas para o regime geral, que é o IGPS, e para os servidores públicos federais também. Os estaduais ficaram Ah, fora. E agora estão sendo votadas as alterações em suas assembleias, nos estados, enfim.
é uma situação mais complicada. Então, militares, Forças Armadas e servidores públicos federais entraram também na reforma, tá? Junto Sim, com os contribuintes do regime geral de previdência, tá? Agora, quando você fala daqueles que há muitos anos têm alguns benefícios, aqueles mais antigos, principalmente os servidores públicos federais, estaduais, esses servidores eles continuam com alguns benefícios, sim, independente da Previdência, outros benefícios vários. Mas que nós temos agora em votação, se Deus quiser, vai passar uma grande sim, reforma administrativa que vai mudar esse cenário. Pelo menos dos servidores que estão na ativa que vão entrar agora. Mas alguns antigos que têm um certo direito adquirido realmente é complicado. É complicado. Mas houve uma alteração, sim, significativa. No meu ponto de vista, não, para esses sim. muito antigos. Pode acontecer alguma coisa na reforma administrativa, na Até previdenciária, porque o que não. vale é a regra do momento, né? Então, o momento que É. eles se aposentaram, Uhum. Eles é, tinham, adquiriram um certo direito. Então, mudar isso é muito complicado, principalmente se tratando de servidores públicos no Brasil. É muito complicado mexer nas regras, né? Mas eu acredito que com sim, essa reforma administrativa a gente vai conseguir mudar algumas coisas para melhor. O objetivo disso, assim como a previdenciária, é equalizar o sistema econômico e financeiro, né? É fazer com que as sim. contas batam, receita versus despesa, né? Não só com os servidores na ativa, que é a reforma administrativa, mas com os servidores na reserva e aposentados, que é a reforma previdenciária, né? Nós somos um país, é importante falar que nós somos um país ainda jovem, muito jovem em relação à idade média das pessoas, dos brasileiros, né? Nós somos muito jovens, então tem ainda muito mais gente nativa gerando receita para os cofres da União e, consequentemente, da Previdência, do que pessoas recebendo em casa, né? Mas isso está mudando. A preocupação de se Você fazer falou uma dessa reforma tão questão, antes de a significativa e tão gente forte como é, responder. né? É, Para a a, gente conseguir. a Ariane, né? Ariane Vilela, ela fez uma pergunta, mas Riane, a antes de Riane, responder ela, já que você falou, né, dos cofres, né, mais gente nativa do que recebendo, abrindo um parênteses, né? E a história fala assim: "Ah, eu não acredito no INSS, né? O INSS vai, como se diz, né, acabar, falir, né? Comenta rapidinho isso para a gente, por gentileza." tá, olha só, não pense, você que acha que é isso, não pense assim, e eu faço o seguinte desafio. Ao longo desses anos, independente das mudanças, dessas pequenas reformas e dessa grande reforma que foi de 2019, que foi a maior reforma da história, Sim, nenhum aposentado ou pensionista deixou de receber o seu benefício, tá? Então, vamos parar de pensar. Eu já disse isso, vou dizer de novo, o INSS ele tem uma série de fontes de custeio. As fontes de custeio da Previdência Pública são várias, são muito extensas, são muito interessantes financeiramente. Então, falar que o sistema vai sim. quebrar, que isso não vai acontecer, a meu ver. Isso há mais de 50 anos as pessoas falam isso. E muitas pessoas nesses 50, 60 anos se aposentaram, recebem, continuam recebendo e continuam se aposentando. Então, eu diria que a previdência pública no Brasil hoje é o pilar da economia e da sustentabilidade para muita gente. Sim, O que que eu digo, por que que eu digo isso? Muitas pessoas que recebem até um salário mínimo, que é a maioria das pessoas, movimentam a pequena economia dos seus bairros, das suas cidades, com o salário da Previdência. Então, o governo sabe disso, né? Então, eu diria que que é a grande maioria da população, né? que é a grande maioria da população. É um sistema do ponto de vista da gestão falho, porque o Brasil tem problemas de gestão em todas as esferas, seja municipal, estadual, federal. Então, é Sim, um problema de gestão e não um problema de captação de recursos. Eu não acredito. Então, uma boa gestão, essa reforma agora, quebrar, isso não vai acontecer. Fique tranquilo. E é o sim, que eu digo, e digo sempre, repito aqui hoje, para as pessoas que estão nos assistindo. É muito comum, mais do que a gente imagina, pessoas que fazem um planejamento de sucesso ao longo de suas vidas e, por motivos vários, né, não conseguem alcançar o objetivo almejado. E precisam, no final da vida, determinada idade, de algum recurso que venha do governo, do INSS. sim, Só que se elas, por falta de informação ou por descrença, negligenciam isso durante uma vida, não dá para conseguir isso em 3, 4, 5 ou 8 anos.
Haja visto que o período mínimo para as mulheres são de 15 de contribuição, para os homens de 20. Então a gente tem que Sim. tomar muito cuidado com esse pensamento, tratar isso com muita responsabilidade, porque ele pode fazer a diferença, ele pode ser a diferença lá na frente na sua terceira idade, para a sua É, dignidade. quando você falou de responsabilidade, que eu falo, não é jogar essa responsabilidade só nas costas do governo, né? Nós falou, Exato. ele pode e vai ser o complemento, né? Mas o restante foi até o que a Ariane perguntou aqui, e Ariane, até Ariane, Ariane. e que ela perguntou, e eu que sou profissional liberal, né? E até tem a ver com o próximo tópico que eu queria que você comentasse, tipo assim, o que que a gente deve ficar atento, né? Assim, nesse detalhe, principalmente, igual ela falou, pela profissional liberal. E aí, né? Então, tipo assim, deixe para lá, né? Tipo assim, porque nós temos aqui várias pessoas, né? Profissionais liberais, concursados, estou vendo aqui a Olivia, né? Concursado, Que é nós funcionário. temos funcionários Isso, CLT, exatamente. contribuintes facultativos, provavelmente, né? Exatamente. Bom, É, vamos lá, vamos tentar responder um pouquinho da pergunta da Riane e falar sobre Riane, os profissionais liberais como um todo, advogados, médicos, dentistas, psicoterapeutas, etc. Bom, sim, desde sempre, tá? Independente de reforma, desde sempre, o sistema tem o princípio de contribuição. Ele é um sistema contributivo, né? O que significa isso? A maior parte das pessoas tem que contribuir para gerar os benefícios para si e para outras pessoas. A exceção que nós tínhamos e continuamos a ter na lei são os rurícolas, aqueles que trabalham por um período mínimo na atividade rural ou pecuária, né, que não precisam comprovar contribuição, só uma filiação a sindicato rural ou pecuário, para conseguir o benefício. Todos os outros têm que contribuir. Então, o sistema é contributivo, tá? Ele tem um sim, princípio contributivo. Os profissionais liberais, eles têm características próprias, principalmente no Brasil. Quando eu digo profissionais liberais, todos eles. Quais são? Os médicos, eles têm a questão dos convênios, dos procedimentos de convênio, dos procedimentos de hospital, em que eles não controlam, na maioria das vezes, quais os valores estão sendo resgatados e contribuídos para o sistema. Eles não têm esse controle. Dentistas, na maioria das vezes, a são mesma coisa. várias fontes, né? Várias De, fontes. Então, nós temos. É importante fazermos um paralelo aqui. Tem um profissional liberal que é empresário, dono de uma clínica, dono de um consultório, pessoa jurídica, e o profissional liberal que é por si só. Ele não tem um CNPJ. Ele atua, emite recibos e recolhe no seu carnezinho o seu INSS. Né? sim, Então, o que é importante? Que esses profissionais liberais façam primeiro o seu planejamento. Né? Ora, qual é a expectativa nos próximos 10 anos? Eu vou trabalhar numa carreira solo, em que eu vou atender os meus clientes, seja dentista, seja médico, no meu consultório. Eu vou trabalhar em alguma sim, clínica, em algum hospital. Vou ser funcionário público também. Né? Os médicos e dentistas e professores têm características de mais de uma aposentadoria. A lei permite isso para eles. Então, é fazer primeiro esse planejamento. Né? Entender qual é sim. o seu cenário atual e futuro próximo, para que você possa planejar essas contribuições, né? Se via pessoa jurídica ou através do seu carnê pessoa física, Sim, né? Uhum. Entendeu? entendi. Entendi. Depende, como se diz, do cenário atual Isso. e casar, né, o planejamento ali das formas de recolhimento, né? Ficar atento. Isso. Cuidar para não ultrapassar o teto também, né? Acho Que é que é um muito detalhe. importante. O teto hoje 6.101. Lembrando que o teto muda todo ano, a cada mês de janeiro até dezembro é um teto, é um valor específico, a partir do Sim, mês de janeiro do ano subsequente muda. Hoje está em 601. Foi interessante você colocar isso aí, que na reforma da Previdência, só para você ter para ilustrar, mulheres, como é que vai funcionar basicamente o cálculo? Digamos que uma mulher de 62 anos tenha 15 anos de contribuição. Tá? Ela vai ter 60% desse valor médio das contribuições, de todas as contribuições desses 15 anos, 60% ela vai receber. E ela consegue aumentar 2% a cada ano de contribuição. Ou seja, uma mulher para ter 100% a partir da reforma, só uma sim, ilustração,
ela teria que trabalhar por 35 anos e o homem por 40 para ter 100% da média. Ou seja, isso aumentou 5 anos para cada um. Só para você ter uma ideia, né? Para Então, ter 100%. 100%. Então, a mulher com 62, que tem um mínimo que é 15, ela só teria 100% se ela contribuísse até os 82 de idade. E o homem até os seus 65, com 20, mais 40 até os 85 anos. Então, isso aí é para ilustração. Então, é muito importante fazer um Entendi. planejamento E- de valores para que não fique patinando aí lá na frente. Entendi. Então, o tempo mínimo 35 anos para mulher, para chegar na média de 60%, se ela quer Não, 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 não. alcançar o. 60 não, 100%. Ela tem que trabalhar 35 anos e o homem 40 para ter 100% da média a partir de 13 de novembro, aqueles que não eram filiados ao sistema. Tá? Entendi. E quem está né, na metade, né? Tá Como assim? antes, tem opção de mudar ou de ir para a nova regra de Não, aí é transição. o seguinte: aqueles que já eram filiados ao sistema em 13 de novembro, quando entrou em vigor a emenda constitucional 103, que foi a reforma, eles que já eram filiados vão entrar nas chamadas regras de transição, que são basicamente cinco, que a gente vai falar depois. Então, tem uma série eu vou dar exemplo de uma só, que é a regra em que mulheres em 2019 tinham. É a regra de pedágio de 50%, a famosa regra de pedágio de 50%. O que significa isso? Se a mulher tinha Ah, 28 anos e para 30 faltam 2, ela vai cumprir 3, porque são os dois que faltavam mais 50% desses 2 anos. Então ela vai ter que contribuir por 31. O homem, que entendi. era 33, 35, a mesma coisa, vai contribuir por 36 anos. Só para você ter uma ideia. Quem tinha menos tempo que isso, aí tem as outras 4 regras para a gente entender qual é a Sim, mais vantajosa e encaixar essas pessoas, tá? ok, Enfim, entendi. vai É, depender de cada caso, o tempo de contribuição, a idade, e aí eu acho que merece um bate-papo só sobre essas regras, inclusive com exemplos, específico, né? porque elas são um pouquinho complicadas e confusas, atrapalham, Complexas, né? e confundem muito. Ô, Alcebiades, você comentou comigo, né, ontem a gente conversando sobre a live, sobre a Ó, o questão Carlos aí. da. Ei, Carlos. Boa tarde, Carlos. Sobre a questão, né, da importância do cadastro, né, atualizado, já que a gente está falando dessas várias fontes de recolhimento, né, Muito bem várias regras de transição, código de tributação, são alguns detalhes também que tem feito. que ficar atento, né, a ter uma orientação correta com relação a isso, a essa, como se diz, né, que é quem tá, como se diz, saber se não vai ficar nada para trás, tá tudo certinho. É, muito bem colocado. A gente tem o CNIS, Cadastro Nacional de Informação Social, que hoje você consegue através do site do INSS, que é meu.nss.gov.br. As pessoas fazem o cadastro, tem algumas perguntas que respondem em relação Sim, à sua vida laborativa, e essas pessoas fazem esse cadastro, lá tem todo o seu histórico. E um deles é o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação Social, que contempla todas, se não deveria contemplar, né, a maioria delas no Cadastro Nacional, no CNIS, de toda a sua atividade laborativa, seja como funcionário, como contribuinte individual, facultativo, está tudo lá. Então, o que acontece? Nós tivemos várias etapas do ponto de vista de TI, né, de informatização do sistema público que é o INSS. Então, muitas informações, dependendo da idade, do tempo que a pessoa elaborou, foram anteriores à famosa data prévia, à famosa digitalização do sistema. Então, é muito importante você manter esse cadastro. A cada ano, você tira esse relatório, faz uma pequena análise, um pequeno filtro de acordo com o seu histórico, com sua carteira, você se lembra que trabalhou, para ver se está certinho. sim, Olha os dados de CPF, nome da mãe, data de nascimento. Você tem que ter no mínimo 3 dados batendo ali para que você tenha um cadastro atualizado. Por que isso? Porque você evita uma série de transtornos e de sabores no momento de pedido de um benefício. É muito comum quando você dá entrada, você faz as suas contas, você fala, olha, amanhã eu faço 35 anos, amanhã eu vou ligar para o INSS e vou pedir minha aposentadoria.
aí toma bomba, fala que está faltando 2 anos, 3 anos, um ano e tanto, isso não é possível. Quando você vai conferir, tem uma série de falhas, particularidades, a exemplo, contribuições extemporâneas, é um problema muito grave. O que é isso? Você faz uma contribuição fora do prazo. O INSS Hum, contesta, não considera e te chama. Por que que você contribuiu isso fora do prazo? Me prove o porquê. E as pessoas não pensam nisso. Então, manter o cadastro atualizado, dar uma olhada a cada ano, se for o caso, procurar um profissional para orientar, é muito importante. E aí eu te digo, o momento de aposentadoria, que é para curtir, não é para ter estresse, vai ser sim, muito mais fácil, né? Então, o cadastro é exatamente. muito importante. Né, você falou exatamente por ter várias regras de transição, né? Então, são um período Uhum, aí longo de contribuição, que são várias mudanças, e que tem que ficar uhum, atento aí. Né? Que eu falo, isso. já que é uma conta, eu falo que a INSS é uma conta, você tá você é um Isso. investimento, você está pagando, você está guardando. Então saiba como que está a sua movimentação, assim como que você acompanha um extrato de um investimento que você tem. Ex- E muitas pessoas contribuem, né? exatamente. É uma reserva indiretamente, e como se diz, né? Não tem esse cuidado e às vezes, igual você falou, chega na hora lá na parte de usufruir, de ser um prazer, um momento de descanso, de aproveitar, e acaba se tornando, E te né, digo mais, mais. e é muito comum, ô, Gazela, as pessoas negligenciarem ou deixarem isso. Ah, a época eu vou dar uma olhada. Só que a gente tem que pensar que existe uma regra de valores e de contribuições que começa em julho de 94. Então, se você vai negligenciando ou fazendo contribuições de qualquer forma, quando Sim, chega próximo do momento de usufruir do benefício, pode ser que não tenha tempo. Eu vou dar um exemplo assim, por alto, tá? A cada 5 anos de contribuições pequenas, errôneas ou distorcidas, você pode demorar de 10 a 15 para recuperar a média. olha, Agora, imagina uma pessoa que negligenciou tudo isso até os 55 anos, por exemplo. Ela pode demorar até os 70 para recuperar o que ela jogou fora, pelo menos até os 70. Então, ou seja, não é brincadeira. E sim, pior, tem muita gente ainda que eu escuto que, nos últimos 5 eu faço uma contribuição maior, eu consigo. Não é isso. Isso é um dos maiores erros que as pessoas colocam na cabeça. As médias são calculadas a partir de julho de 94, não é nos últimos 5 anos. Então temos que tomar muito cuidado. Inclusive, já faço aqui um sim, breve à parte, tá, sobre essa questão de média. Lembre-se que antes da reforma, eu disse no início, a média era de 80% dos maiores. 20% era desprezado. Ou seja, a exemplo, aquele que tinha 20% de tempo de contribuição de salários pequenos não ia fazer diferença na sua apostadoria, porque isso era desprezado. Agora faz. A partir de 13 de novembro, a média é de 100%. Então, essas pessoas que até o ano passado jogaram assim, com descrédito, jogaram de sim, qualquer jeito as contribuições de salário pequeno, tem que repensar agora e fazer cálculos. Porque agora eles vão ter que trabalhar um pouco mais para recuperar esse tempo. Então, são detalhes importantes que fazem um todo no final, né? com certeza. Gosto de falar, tem que cuidar, tem que acompanhar. Não dá para você falar assim, vou chegar lá E na hora, né, de não. aposentar e querer, como se diz, consertar. Eu falo assim, eu gosto muito de uma fala que você me ensinou assim, uma das primeiras conversas, né? Nós brincando, nossa parceria Uhum. já tem uns 2 anos. Com Aí certeza. eu não esqueço uma frase que você me falou. Pode até abrir mão, mas se você está abrindo mão, saiba daquilo que você está abrindo mão e não ficar com aquele pensamento. Você mudou muito esse conceito meu com relação à aposentadoria privada. Não vai pela, ai, não acredito, não vou recolher, não funciona, nunca vou me aposentar. Não, entenda primeiro, né? Entenda, ver qual que é o maior benefício que você pode tirar disso para depois você tomar, né, Uma uma, decisão. uma decisão. Exato. Nossa, então É, isso ficou assim, foi um aprendizado que, né, que exato. nos Não é nossos verdade? bate-papos aí. E é exatamente isso, Graziela. As pessoas às vezes abrem mão por falta de informação, ou pior, por uma informação errônea, né, de um contador, Sim, ou de alguém, ou da própria mídia, do Google, sei lá, e tomam aquilo como certo, e seguem uma linha.
E não é assim. Então, é o que a gente disse no início. Eu vou me aposentar, eu continuo acreditando, sim, eu sou, eu acredito na Previdência Social. Eu já vi muitas pessoas se beneficiarem e vejo todos os dias, né? A Sim, regra, as regras mudam, são mais fortes, mais robustas, mas as pessoas continuam se aposentando, continuam usufruindo do benefício, o sistema vai continuar pagando, e é o que você falou, é muito importante o planejamento. Porque você não pode, eu chamo isso de pirâmide, eu costumo dar o exemplo da pirâmide, né? O INSS, em sim, muitos casos, ele é compulsório por lei. Por exemplo, para os funcionários seletistas, eles não têm opção de pagar, recolher ou não para o sistema. Eles são obrigados a pagar o INSS. sim, Então, por que eu chamo de pirâmide? Existe uma base, ele é a base. E muitas pessoas partem para outras composições de renda futura, quais sejam previdências que tem que fazer, privadas, etc. Até porque o INSS tem limitações, mas sim. sem entender essa base. Eles ficam meio soltos, ficam um pouco perdidos. E essas pessoas acabam gastando mais, colocando mais energia nesses investimentos sem necessidade, porque negligenciam essa base. Por isso que é importante. Agora, é o que você disse, que eu já disse também. Não me interessa, eu não quero saber se vai quebrar, se não vai, não me interessa. Sim, Tudo bem, só saiba do que você está abrindo mão. É de X por tanto tempo, só saiba disso, faça, não tem nenhum problema. Mas olha, eu vou sim. abrir mão disso, pronto, e vou criar outras ferramentas de proteção financeira para a terceira idade, mas com informação. E é como se estivesse construindo um prédio sem, como se diz, né? Sem preparar o solo. E a maioria, né? Exato. Principalmente muitos profissionais liberais, principalmente os médicos, já recolhem de forma automática, mesmo não Uhum. querendo. Então, já que você está recolhendo, recolher significa pagar. Você está pagando, você está Exato. colocando seu dinheiro ali. Então, por que você vai abrir mão de uma coisa que você está pagando, já que ninguém gosta de perder dinheiro, né? Exatamente, você exemplificou muito bem. E é o que acontece, as pessoas. É interessante porque ninguém gosta de deixar, né? Mas Ninguém quer perder dinheiro, mas mas quando chega lá na frente, vai ser um salário mínimo, é muito pouco. Você acha que as pessoas deixam de ir lá e pedir o seu salário mínimo, receber todo? Ninguém deixa, eu nunca vi. é, Então, sabe, é muito engraçado, né? A fala em relação à atitude. Isso acontece toda hora. exatamente. E muito interessante. Valeu, Gustavo. Então, como é que tá, meu amigo? Quanto tempo? Então, é interessante dizer o seguinte: numa das palestras, eu falando sobre a questão do INSS, e alguém comentou, mas é um valor pequeno e tal. Veja bem, nós temos hoje um nível de inflação muito baixo no Brasil, nível de ganho no mercado Sim, financeiro muito pormenorizado, muito simplista. Então, olha só, o teto do INSS são R$ 6.101, desconsiderando 13º, né? Isso sim, a 0,5% que não se consegue hoje, a 0,3, a 0,2, quanto de dinheiro para conseguir esses 6 mil por mês? 1,5 milhão de reais, né? 1 milhão, é, 2 milhões de reais, né? Quantas pessoas têm exatamente. isso? Então, quando você faz essa conta inversa, esse raciocínio inverso, você vê que, tudo bem, eu estou falando de teto, mas R$ 2.500 é muita grana, né? Você Né? precisa de 1 milhão a 2,5%, é muito dinheiro. Então, não podemos desconsiderar. É um E assunto até muito o, sério. e eu, né, eu como corretora de seguros, né, especialista em aposentadoria privada e nessa parte de seguros, eu Exato. falo assim que não, eu poderia falar assim, eu sou contra o INSS, querer que meus clientes programassem tudo na previdência privada. Hum? Não, eu sou a favor, falo, eu não posso, você já, como se diz, já paga aqui, então vamos somar isso aqui no seu planejamento de aposentadoria privada. E da mesma Perfeito. forma, eu falo com meus clientes, você não tem aposentadoria privada, previdência privada, é um modelo de investimento. Você não pode programar também toda a sua aposentadoria num fundo de investimento. Bom, é minha, como se diz, opinião. A previdência privada, assim como a INSS, tem as suas particularidades, os seus benefícios. Uma delas é a questão do imposto de renda, né? Sendo que ninguém gosta de pagar, Muito voltando bem. na questão de pagar. Ninguém Muito gosta de bem. pagar imposto de renda e a maioria esquece que a previdência privada tem a menor alíquota de imposto de renda. Eu até estou Exato. comentando isso, que eu estava fazendo um estudo de uma cliente,
Aí ontem ela me mandou uma mensagem falando que depois que ela conversou com o esposo dela, ela falou assim, não vou fazer minha previdência privada, nós vamos investir todo o dinheiro. Sinceridade, eu estou aguardando para ver se eu vou responder, eu acho que eu vou deixar, porque, sabe assim, não, é uma linha, como se diz, né? Eu acho que todos têm os seus benefícios, todos têm as suas vantagens. Uhum. E por mais que a Previdência Privada tenha sua característica de investimento, mas ela é o único fundo de aposentadoria, tirando o INSS, que te dá o benefício de comprar renda, tem as suas particularidades de aposentadoria. E às vezes as pessoas acabam, né, distorcendo também um pouquinho Uhum. esse lado aí com relação à previdência privada e suas Isso. particularidades de Sem dúvida. aposentadoria. Muito bem colocado. Eu não tenho dúvida que você faz esse tratamento, que eu já te conheço com seus Sim, clientes, um tratamento sério, né, e honesto e de consciência, que é o que você falou. O Brasil ainda é um país jovem do ponto de vista do mercado financeiro e da economia e da democracia até. Então nós temos grande influência e sofremos a influência muito grande dos mercados internacionais, todos esses mercados. Então a gente tem que tomar muito cuidado. exatamente. Não podemos ser radical e nem engessados com nenhum tipo de investimento, de pilar financeiro, eu diria. Porque a movimentação, né, durante vários anos aí, de hoje para frente, vai ser muito grande ainda. Então, por É. isso a importância de um profissional consciente. É isso que você falou. Vamos fazer uma composição. Isso é Vamos... sinceridade, né? Eu falo, as pessoas ficam muito buscando rentabilidade. Uhum. Rentabilidade. Só que a rentabilidade não depende também só do gestor, né? Depende também do risco de mercado. Então, tipo, as pessoas têm que entender. E cada um tem a sua vantagem. Então, a melhor forma é pulverizar. E falando de economia, a Com gente tem uma certeza. economia totalmente estável. Então, você não vai concentrar, pegar todos os ovos e colocar numa única cesta. Vão Não dá. pulverizar isso aí, seja Nós dentro da sua carteira de previdência, seja dentro da sua carteira de investimento. Então, se você tem que ter esse jogo de cintura aí para você aproveitar. Uma hora a gente está lá em cima, com os juros lá em cima, outra hora os juros está lá embaixo. Então, assim, né, exatamente. economia, nosso país passando por essa crise, você tem como se Tem que estar diz, fazendo esse trabalho. E muito bacana você estar falando isso, porque é muito importante informação, né? Quer dizer, o que falta muito para as pessoas é informação de qualidade. E isso, por exemplo, essa exatamente. iniciativa de hoje, essa live, todas as outras que você faz, que a gente tem feito aí, são para dar essas informações de qualidade, informações precisas, não soltas, mas informações boas. E isso é importante. E eu percebo ao longo aí de muitos anos aí de história que o que mais falta é essa informação adequada. E pior, as pessoas às vezes engessam um pensamento, engessam um conceito financeiro de presente e de futuro Sim, e atuam nele sem o menor tipo de blindagem, de informação, de acompanhamento, e acontecem os desastres, né? Então, eu acho assim, a verdade. gente tem mudado, a população tem mudado, o mundo tem mudado, o Brasil tem mudado, né? A A população brasileira consciência, tem né? evoluído e tem tido mais consciência financeira, mais educação financeira ao longo dos últimos 10, 15 anos, isso é muito bacana, Graças a Deus. graças a Deus, né? É, E isso é evolução, isso é ótimo. Eu tenho visto isso e isso não volta. Isso aí só vai evoluir agora. Isso é muito bacana. é. É, eu- O, é, pode falar, desculpa. Não, é para a gente, né? Como se diz, a gente empolga aqui, né? E brincando, a gente tem E, 17 minutos, mas dá tempo. tá. Queria que você comentasse, né? Eu acho que é uma parte super importante, né? Que a gente falou do caminho a percorrer, que é a questão da seguridade, né, o Cebits, que eu acho assim, é Muito a bacana. parte, uma das partes principais aí do É muito, INSS, né? muito importante você ter tocado nesse tema, que eu costumo dizer que o INSS é o único sistema de composição financeira de longo prazo, além das seguradoras, né, oficialmente falando das seguradoras de seguro de vida, Sim, que tem também um seguro de vida, né? Não é só uma previdência, ela tem um dois em um. Numa linguagem simplista, num conceito simplista, o INSS faz um papel duplo de proteção, que é para a terceira idade, ao final do período de contribuição, seja ele qual for, né, dentro das regras, e sim, durante esse período ele faz o papel de seguro de vida. Como? Através dos benefícios. Auxílio doença, auxílio acidente, aposentadoria por invalidez por doença, né? Auxílio sim, maternidade.
não é verdade? Que ainda Então, não tem nenhum outro, né, que não que dá tem esse nenhum outro. benefício. E é interessante porque todos os sistemas financeiros de composição de receita, você precisa ter tempo, né? E os valores todos os meses ou todos os anos, para ao final do período Sim. ter um volume. O INSS não, você começa a contribuir, depois de um determinado tempo, você já tem a seguridade ativa. Caso aconteça alguma coisa, você pode receber um desse benefício e recebê-lo para o resto da vida, por tempo indeterminado que seja, sem ter que contribuir nem mais um tostão. Isso é muito interessante. Eu fiz uma É muito live interessante. semana retrasada com uma amiga minha, que é até a história real dela, que ela agora fez, dia 7 de setembro, fez 22 anos do acidente dela. Ela foi para o sítio feriado dia 7 de setembro, ela tinha 22 anos na época, a gente fez 13 anos do acidente dela. Foi pular numa piscina, o corpo reagiu mal. Não, o corpo deu um craque lá, ela ficou tetraplégica durante quase 2 anos, depois ela fez cirurgia, hoje ela tem uma sequela permanente, mas ainda tem, mas tinha pouco tempo que ela estava no serviço dela como CLT. Ela ficou E um tempo recebeu. aposentada como invalidez permanente. Tinha pouco tempo, tinha tipo assim, meses que ela estava no trabalho novo, ou seja, recolhendo INSS pela empresa, porque ela era Empresa. CLT. Se ela não tivesse, né, ela não tinha, né, reserva financeira, questões assim, até porque, como se diz, né, a nossa live foi até sobre os imprevistos, né? Se ele tivesse de hora para acontecer, a gente ia lá e contratava o seguro, mas não tem como saber. Mas aí a sorte dela era que ela estava recolhendo INSS que tinha, tipo assim, 3 meses que ela estava na empresa. Olha Aí só. ela recebeu durante o período até ela se reabilitar, hoje ela trabalha, né, numa das grandes empresas de mineração, enfim. Mas ela ficou um bom tempo, né, Por conta do recebendo aí. benefício. E te garanto que se fosse, Exatamente. se não fosse compulsório, ela não teria recolhido, não teria esse benefício. E graças a Deus se recuperou, mas imagina se ela tem uma sequela vitalícia, ela estaria recebendo até hoje, tendo feito 3 contribuições. Qual o mecanismo financeiro Exatamente. te dá esse retorno com 3 contribuições? Então, eu sempre digo, é muito importante a gente olhar para o sistema público de previdência, para o INSS, como um conceito duplo, de proteção dupla. Sim. Apostadoria, né, e benefícios sociais ao longo da vida. Não podemos negligenciar. A exemplo, uma pessoa me procurou recentemente e falou, olha, eu sou empresário, estou na alíquota de 31%, que é a alíquota maior, e acho que está ficando muito caro essa contribuição para o INSS. Eu falei, você tem razão, 31% é a maior alíquota, você tem 11, 20 e 31. Mas eu falei assim, Sim. olha, mas vem cá, você tem que fazer a seguinte análise. Qual é a sua expectativa para os próximos 10 anos? Qual é o seu colchão de reserva? Você para de contribuir hoje com o INSS e vai para qualquer outro ativo aí, daqui a 36 meses, se acontece alguma coisa, você vai ter lá 10 mil reais, com 200 e tantos por mês. Se acontecer alguma coisa, se tiver o INSS ativo, você vai ter no mínimo um salário mínimo para o resto da vida. Né? Ou Exatamente. seja, então faz uma análise. Será que pode, de repente, um barato que sai caro? Né? Um caro que sai barato? Faz essa análise, faz esse jogo de ideias aí. Eu acho que é um caro, entre aspas, você está reclamando que a Liga do 31, que sai barato, se acontecer Sim. alguma coisa. Né? Aí ele falou, eu vou refletir sobre isso. Então, assim, mais uma vez a gente fala sobre planejamento, sobre essa questão aí do recebimento, das possibilidades de, 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 de uma situação de acidente ou de invalidez, né? Prematura, uma pessoa jovem que Sim. tem uma expectativa de vida longa e ainda é muito comum, até pela idade, não ter formado uma reserva financeira e ficar à mercê Sim. da própria sorte de terceiros. Né? Então, mais uma vez, a história de não negligenciar, fazer o planejamento para poder ter uma real noção do que fazer, de como se proteger. E Né? quando se e quando se fala em reserva financeira, né, seja INSS, seja privado, seja fundo de investimento, não existe mágica. Né? Eu acho que às vezes Não, as pessoas têm um conceito assim que o dinheiro vai multiplicar. Enfim, você tem uma ideia, eu estava até refletindo sobre isso outro dia. Para eu fazer um estudo de aposentadoria privada, a pessoa tem 2 fatores super importantes, que é o valor que ela vai contribuir, mas o fator mais importante é o tempo. Então, você vê ali que de 5 anos a mais de contribuição,
pode até dobrar o valor dela de contribuição, mas, principalmente se for menor que 35 anos de contribuição na Previdência Privada, se ela não quiser guardar muito mais que 10% que ela ganha, para manter a mesma renda. Então, assim, eu quero aposentar com 60 anos. Eu falo, só com 60 anos você vai ter que contribuir 20%, vai ter que guardar, quer guardar, né, 20% que você ganha. Mas se você ficar com 35, que até paralelo ao que você teria que contribuir, tem que contribuir no INSS, aí sim você consegue ficar na margem de guardar 10% daquilo que você ganha. Até, né, a questão da tábua atuarial dentro do simulado da Previdência Privada, você tem que ter ali, para ficar confortável ali, para você poder diversificar seus investimentos, pelo menos os 35 anos de contribuição. Aí a gente volta à questão, não existe mágica, vai chegar lá aos 50 anos e falar, eu quero, e programar. Então, como se diz, né, tem que esse planejamento aí durante toda a vida, e principalmente quando você é jovem. Eu falo, deixa para... Exatamente, porque você tem que lembrar que uma das variáveis importantes para isso aí é o tempo, né? Tempo versus idade. O tempo de contribuição, o tempo de atuação no sistema, então é importante, né? E eu te digo mais, em relação à reforma, fazendo já uma análise assim, global do atual cenário, eu te diria que hoje, em termos de pilar financeiro, o governo federal está muito mais amparado de pós-reforma do que estava antes, né? A maioria dos países do mundo tem idade mínima para aposentadoria. Sim. O Brasil estava fora desse contexto, né? Sem razão direta para isso. Talvez, em função da população ainda mais jovem que o Brasil tem, fosse pensar isso mais à frente, ainda bem que se pensou isso agora, porque é agora que tem que se pensar, é agora que tem que estabelecer as regras para o sistema se fortalecer. Então, eu te diria que aquela pergunta que você fez lá atrás, o sistema vai quebrar, vai parar, eu diria que agora ele está mais forte, mais do que estava antes, né, da emenda constitucional 103, antes da reforma. Então, esse bicho-papão, tira da sua mente, faça as contribuições com planejamento, dentro do seu escopo. Se você não for um contribuinte compulsório pela lei, faça um bom planejamento para entender o que é melhor para o seu resultado. Sim. Sempre pensando de forma didática, coerente e real sobre o seu planejamento de médio e longo prazo de futuro, né? Porque o futuro a gente espera e tomara, né? Ele vai chegar para a maioria das pessoas, o momento vai chegar, então a gente tem que estar preparado para isso, né? Então é fazer planejamento na questão da INSS, da Previdência Privada, dos outros ativos. Dos outros ativos, exatamente. E quando eu falo de forma racional e analítica, tem gente que, eu quero parar com 50 anos de laborar, de trabalhar com 20 mil por mês. Mas chegou esse número por quê? Né? Eu quero 1 milhão, eu quero 10 milhões no ano que vem. Eu não quero... Você ganha isso hoje? Então, eu acho que um papel muito importante dos especialistas, né, consultores, é trazer o cliente para uma realidade fática, racional e analítica e numérica, e não nesses devaneios que é próprio do ser humano, né? Eu acho que isso é bem bacana. Eu fui fazer o estudo de um amigo meu semana passada, ele falou, Grazi, eu quero fazer uma previdência privada, eu quero começar com um pouquinho, que eu quero complementar, ele é concursado. Mas lá na frente eu vou mudar de concurso, falei, que bom que você vai desse espaço, mas você vai trabalhar com hoje. Se hoje você ganha 3, então nós vamos trabalhar aqui baseado na complementação que você quer dos 3. Amanhã você passando por um concurso ou um outro trabalho que você ganha 10, aí sim nós vamos fazer esse acompanhamento para 10, porque senão fica muito distante. Você ganhou hoje 3, 5 mil e quer, eu quero aposentar com 20. Aí, igual eu falei, é uma conta que não fecha, não existe essa mágica também. Existe, desde que você guarde tudo que você ganha. Aí você não vai comer, comprar roupa, viajar, nada. Né? Então, assim, as pessoas têm que ter essa consciência. Com certeza. Com disciplina, você consegue manter o que você ganha hoje. A partir do momento que você for melhorando e crescendo sua renda, você vai
como se diz, né, acompanhando. É que eu falo, ó, a gente está trabalhando com hoje. Ano que vem, se a realidade mudou, nós vamos sentar, vamos mudar. E as pessoas têm que entender isso também dentro do planejamento financeiro, né? Até mesmo da É isso aí. aposentadoria privada. Você não fez e deixou lá e acabou e sumiu, desapareceu, nunca mais você vai ver. Não. Plano de previdência mesmo, quanta coisa que mudou de 4 anos para cá, desde quando eu saí da seguradora, né, do banco, quanta coisa mudou, É né? verdade, Então, muito. tipo assim, então tem que cuidar de tudo, seja do INSS, seja do planejamento. Não é fez uma vez, sentou lá e foi vivendo, trabalhando e deixou, né? E negligenciou, Negligenciando. né? Eu acho assim, como falamos no início, Oi, o Alice. Brasil, o Brasil ainda é um país jovem do ponto de vista da democracia, economia e finanças. Então, eu acho muito prudente, a Sim, cada 2 anos, fazer uma reanálise, a cada ano, né, de todos os seus ativos, de todos os seus pilares, e realocá-los da melhor forma, de acordo com as suas expectativas, de acordo com o cenário atual. Isso é muito importante. Se as pessoas, a maioria das pessoas fizessem isso, a possibilidade, a curva de erro ia ser menor e a possibilidade do sim, objetivo, do resultado alcançado seria muito maior, né? com certeza. Eu não tenho Nós dúvida. estamos aí A gente nos nossos está 4 minutinhos. Eu ia te perguntar, né, finalmente. qual que é o conselho, a dica, mas eu acho que, né, a gente já falou É, sobre, né, como se diz, o comportamento, né, alinhar o planejamento financeiro e a frase que eu mais gosto, que eu acho que é minha mesmo, existe mágica, e sim disciplina. Cuidado, né, Alcebiades, cuidado, procurar o estudo, né, até mesmo do INSS, que é um trabalho assim diferenciado que você faz também, né, de entender, de verificar, de posição. passar esse pente fino, né, É, no recolhimento. Então, que é um trabalho que, né, muitos clientes, inclusive, né, tiveram muito benefício com relação a isso. Então, tem que com cuidar certeza. mesmo, né? É como se diz, ter Exato. carinho, né, com aquilo que É vai isso ser aí. uma coisa que você vai usufruir lá na frente. Eu costumo brincar que o seu eu de 65 anos, todo dia quando você olha no espelho para se arrumar para sair, ele olha para você e fala: Olha o que você vai fazer nos próximos anos para ficar bem lá na frente. Então, a cada dia, o eu de cada um de 65 anos nos cobra essa Sim, responsabilidade, né? De trabalhar com esses pilares, de trabalhar com esses critérios financeiros, com bastante planejamento, para que a gente tenha uma vida confortável e digna lá na frente. Então, essa é a história. exatamente. E finalizando, a gente está praticamente, Sim, faltam 3 minutos. Com relação à reforma, a reforma foi forte em vários pontos, né? A gente citou os 3 pilares principais, os 3 pontos principais aí. Na minha opinião, eu acho que em parte ela era necessária, algumas coisas faria diferente, mas não vem ao caso agora. Ela sim, fortaleceu sim o sistema, claro, né? E fechando, né? Todo mundo tem condição de se aposentar, né? Não ficou uma coisa absurda, nunca mais, não existe isso, isso não é sim. verdade, né? Isso aí é história, isso é conversa. Desde que se faça um planejamento, você vai enxergar que é possível sim. Não se esqueça nunca dos benefícios sociais que permanecem os mesmos após a reforma, não mudou praticamente nada. Todos os benefícios Sim, ainda existem, tá? Isso é uma parte bem bacana, que é a parte da seguridade social do sistema. Eles continuam, né? E a gente tem que parar de pensar no esquema bumerangue, da ponta até a outra ponta do bumerangue. No meio é, tem muita coisa que pode acontecer e acontece com as pessoas, né? exatamente. Saiba disso, não se esqueça disso. E mais uma vez agradecendo aí, né? A gente está finalizando. Eu que Estou à te disposição para a gente falar um agradeço. pouquinho depois das regras de transição, a gente se esmiuçar um pouco mais, que é um pouquinho mais complicado, mas estou à disposição para a gente falar, Tem até muitas tirar clientes essas que perguntam dúvidas. com É, relação também com relação à licença maternidade. Eu acho que a gente pode também bater um pode bate-papo bater nesse sobre isso. ponto, As isso. clientes perguntam muito sobre esse detalhe também, né? As médicas, Sim, profissionais liberais. Então, você sim, diz nós vamos mais falar sobre uma isso. vez, muito obrigado pela sua Eu que agradeço, disponibilidade. eu que Manda um agradeço. abraço para a Irlana, para o Enzo, né? Muito Obrigado, obrigado pela sua muito obrigado, disponibilidade de sempre. tá? Um Ô, abraço para Jorge, todos obrigado aí pela que nos acompanharam. presença, todo mundo que esteve aqui Jorge, conosco. Carlos e todo o pessoal que esteve conosco, estamos à disposição e Isso, é sempre um Carlos. prazer poder contribuir de alguma forma. Estou à disposição sempre. Eu que te agradeço. Pessoal, a Bom, live vai ficar salva, então pode compartilhar para os seus amigos, vai ficar salvo aqui.
né, para todos saberem, né, levar essa informação ao maior número de pessoas. Tá ok? Então, até mais, Um Acelice. abraço. Até a próxima. Obrigado, até Outro. a Tchau. próxima. Obrigado a todos. É.